Karina Sioni. Hoje eu vou fazer com vocês uma super revisão de todo o conteúdo que a gente conversou durante o semestre sobre anatomia humana. Vamos lá? Então, para dar início, a gente retoma lá o conteúdo da primeira aula, quando a gente conversou sobre os planos anatômicos. Para entender e conseguir se comunicar com todos os outros profissionais da saúde, todo mundo entender exatamente qual que é o órgão e a região em que nós estamos nos comunicando, nós temos a posição anatômica. Nela, o corpo vai estar de pé, voltado para frente, com os braços ao lado do corpo e as palmas das mãos voltadas para frente, com o dedão voltado lá para fora e o dedinho, ou o dedo mínimo, voltado mais próximo do tronco do corpo. As pernas vão estar unidas e os pés paralelos, com o olhar voltado para o horizonte. Bom, e aí depois de entender qual é a posição anatômica ou este referencial padrão para que a gente esteja na mesma postura, a gente vai falar dos planos anatômicos, que servem nada mais nada menos para descrever o corte que nós estamos observando, ou, por exemplo, as divisões do corpo. Por meio de cada um desses cortes, é possível que a gente observe uma estrutura ou ambas as estruturas, se elas forem bilaterais, entre outras coisas. Então, a gente entender exatamente o que a gente procura, ou o órgão e a região que a gente procura, a gente vai ter que identificar por meio de um corte anatômico correto. Para isso, a gente tem três cortes diferentes: o plano ou corte sagital, o plano ou corte frontal, ou que a gente também chama de coronal, e o plano transversal, ou que a gente também chama de horizontal ou axial. O corte sagital divide o corpo em látero-lateral, ou direito e esquerdo, e por meio dele nós vamos observar individualmente um dos lados daquele nosso paciente. Já o plano frontal ou coronal, ele divide o corpo em antero, então frente, e posterior, costas. Por meio desse plano, a gente consegue identificar estruturas bilaterais e comparar um lado com o outro. Já finalmente, o plano transversal, horizontal ou axial, ele vai dividir o nosso corpo em súpero, então a parte de cima, e inferior, ou seja, a parte de baixo. Por meio desse corte, a gente também consegue identificar estruturas bilaterais, só que agora, diferentemente do plano frontal, de cima para baixo. E aí, passando nisso, a gente entrou ou adentrou para falar do sistema locomotor, começando do sistema ósseo. O sistema ósseo, ou que a gente conhece como esqueleto, ele nada mais é do que o conjunto de ossos, cartilagens e articulações que sustenta, protege e permite o movimento do corpo humano. A gente não pode esquecer que dentro dos ossos longos, a gente também possui a medula óssea, que vai formar células de defesa e células que fazem parte do sistema sanguíneo, e entender também que o nosso esqueleto ele é dividido em axial e apendicular. O esqueleto axial ele é formado pelo crânio, coluna vertebral e caixa torácica. Já o esqueleto apendicular, a gente tem as cinturas escapular e pélvica, além dos membros superiores e inferiores. Os ossos eles podem ser classificados de acordo com a sua forma, em longo, curto, plano, irregular, pneumático e sessasmoides. Os ossos longos, eles apresentam o comprimento maior do que a largura e sua espessura. Os ossos curtos, eles têm comprimento, largura e espessura semelhante. Os ossos planos, eles têm comprimento e largura semelhantes, mas a espessura, ela é menor, fazendo com que ele seja mais achatado. Ossos irregulares, eles não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores. Os pneumáticos, eles possuem cavidades ou seios revestidos por mucosa. E os sesasmoides são ossinhos pequenos que se desenvolvem dentro de tendões. E quando a gente pensa nos principais ossos, a gente vai ter a divisão em esqueleto axial e apendicular. Quando a gente fala do esqueleto axial, no crânio a gente cita osso frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoide, etimoide, lacrimal, entre outros. Já na coluna vertebral, a gente tem as vértebras, o sacro e o cóccix. E na caixa torácica, a gente tem as costelas, que são as verdadeiras, falsas e flutuantes, e o osso externo. Agora, passando para o esqueleto apendicular, a gente tem a divisão em membros superiores e inferiores. Nos membros superiores, a gente pode citar clavícula, escápula, úmero, rádio
ulna, ossos do carpo, e aí a gente pode enfatizar o osso escafoide, os metacarpos e as falanges. Já nos membros inferiores, a gente tem o ilho, isco e o pubis, que fazem parte da pelve, fêmur, patela, tíbia, fíbula, ossos do tarso, incluindo o calcâneo, metatarso e falanges. Agora a gente passa para o sistema muscular. O sistema muscular tem como principal função o movimento do corpo, então andar, correr, além de ter o movimento de substâncias dentro do corpo, como o próprio sangue e o alimento, por meio dos movimentos peristálticos. Os músculos, eles podem ter diferentes classificações, o que acaba dando até um nome para eles. Mas dentre as classificações, a gente vai abordar o número de origens, que podem ser bíceps, se ele tiver duas origens, tríceps, quadríceps, e o número de inserções, que aí depende da inserção ou como que esse músculo ele é inserido naquela localização. Então, ele pode ser unicaudado, se possuir uma única inserção, bicaudado, duas inserções, ou multicaudado, se possui mais de duas inserções. E dentre os principais músculos, a gente pode citar aqueles que trazem a expressão facial, então frontal, temporal, prócero, depressor do supercílio, orbicular do olho, que vai movimentar, abrir e fechar os olhos, nasal, zigomático menor, o zigomático maior, que é aquele que vai dar aquele sorriso espontâneo, o risório, que vai dar o sorriso forçado, o orbicular da boca, que vai abrir e fechar a boca. Também temos o bucinador, que é aquele que vai fazer a compressão das bochechas. A gente tem o mentual, depressor do lábio inferior e o masseter. Existem 4 músculos que são principais na hora da mastigação, que é o masseter, o músculo temporal, o pterigóide lateral e o pterigóide medial. Os 2 principais músculos que fazem parte do pescoço são o esternocleidomastoideu e o músculo platisma. Já na parte do tronco, nós temos o trapézio, latíssimo do dorso, elevador da escápula, peitoral maior, peitoral menor, serrátil. E na parte de respiração, nós temos os intercostais externo, o intercostal interno e o diafragma. Na parte do abdômen, nós temos o músculo transverso abdominal e o reto abdominal. Também temos o músculo oblíquo externo e o oblíquo interno. Já na parte da pelve, nós temos o músculo ilíaco, o ilho psoas e o psoas maior. Também temos o glúteo máximo, médio e mínimo. Agora, passando para os membros inferiores, nós temos 3 músculos que fazem parte do tríceps femoral, que é o bíceps femoral, o semitendíneo e o semimembranáceo. Agora, o quadríceps femoral, ele é formado pelo reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. 2 grandes músculos que fazem parte dos membros inferiores também são o sartório e o músculo grácil. Finalmente, fazendo toda a parte de panturrilha, nós temos o gastrocnêmio, que também é conhecido como gêmeos, e o músculo sóleo. Agora, na parte de membros superiores, nós temos o músculo deltoide, que é aquele que normalmente a gente utiliza para a administração de vacinas e injeções. Temos o bíceps braquial, o coracobraquial, o bráquio radial, o tríceps braquial e o extensor dos dedos. Agora, falando de sistema nervoso, o sistema nervoso é a rede de comando do corpo. Ela é composta pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central compreende o encéfalo e a medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos. O sistema nervoso, ele controla diversas funções, como pensamento, movimento, sensação, respiração, além de monitorar todo o ambiente interno e externo para corresponder de uma maneira mais apropriada e sempre manter a homeostase do nosso corpo. Quando a gente fala do sistema nervoso central, a gente vai conter algumas meninges, que são camadas de membranas que protegem e revestem esse nosso sistema nervoso central, que é todo o encéfalo e a medula espinhal. Nós possuímos 3 meninges, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater é a camada mais externa, ela é mais resistente, mais fibrosa e que contém 2 membranas.
A aracnoide é uma camada intermediária, formada por trabéculas aracnoides, e que por elas passam muitos vasos sanguíneos. Já a pia mater é a mais interna, delicada, sutil, que está em contato direto com o tecido nervoso. Ainda falando do sistema nervoso central, a gente tem a estrutura encefálica, que compreende o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro, ele é formado pelo telencéfalo, onde nós temos a amígdala e o hipocampo. A amígdala responsável pelos sentimentos, pela libido e o hipocampo pela memória. Também temos o diencéfalo, onde a gente tem o tálamo, hipotálamo, a glândula pineal e a glândula hipófise. O tálamo, ele regula algumas sensações sensoriais e motora. Além disso, também é essencial para a regulação da consciência, do sono, vigília, aprendizado, entre outras funções cognitivas. Já o hipotálamo, ele regula toda a homeostase do corpo. Então, batimentos cardíacos, temperatura corporal, fome, sede e sono. A glândula pineal, ela é responsável pelo ciclo circadiano e principalmente pela secreção do hormônio melatonina. Já a hipófise, ela é capaz de secretar mais de 8 hormônios e ela é também denominada glândula mestra. Ela fica localizada dentro de uma estrutura do osso esfenoide denominada célula túrcica. O cerebelo, ele é uma pequena estrutura localizada por região posterior do encéfalo. Ele possui 2 hemisférios e é dividido por um verme. Sua principal função é manter o equilíbrio do corpo. Finalmente, a gente passa para a parte do tronco encefálico, que é aquele que conecta as estruturas centrais do telencéfalo e diencéfalo à medula espinhal, por meio do mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo é a parte superior do tronco encefálico e, dentre as suas funções, inclui o processamento da visão e audição e o controle do movimento ocular. A ponte é a região central do tronco encefálico, que conecta o cérebro, o cerebelo e a medula, controlando funções autônomas como a respiração. Finalmente, o bulbo é a região mais inferior do tronco encefálico. Ela também regula algumas funções autônomas, agora, como frequência cardíaca, pressão arterial, deglutição e movimentos peristálticos. Finalmente, vão ter 12 pares de nervos cranianos que compõem e regulam todas as funções cranianas e faciais que nós temos. Quando a gente parte para o sistema nervoso periférico, nós temos que lembrar que a medula espinhal possui 31 pares de nervos, sendo 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um par coxígeo. E cada segmento da medula vai emitir vários pares de nervos espinhais. O sistema cardiovascular refere-se àquele sistema que constitui os vasos sanguíneos e o coração. Sabendo disso, a principal função é transportar o sangue, oxigênio e outros diversos nutrientes para todas as células do corpo, além de remover aqueles resíduos que já foram metabolizados pelo nosso corpo. É importante lembrar que todas as nossas células precisam de oxigênio. Dentre as diferenças entre as veias e as artérias, nós temos artérias possuem camada média muscular e elástica, já as veias possuem apenas uma camada média muscular. As veias possuem presença de válvulas, já as artérias não, elas têm ausência de válvulas. As artérias, elas possuem um menor diâmetro, mas a parede delas é mais espessa. Nós vamos observar que as artérias, normalmente, elas são mais profundas e possuem menos variações. Já as veias, elas possuem uma parede bem fininha, mais delgada, mais curva. Elas podem ser superficiais ou profundas e possuem mais variações. A gente tem que lembrar também que o sangue rico em oxigênio é denominado sangue arterial. Já o sangue rico em gás carbônico é denominado sangue venoso. Mas é errado ao falar que toda artéria carrega sangue rico em oxigênio e toda veia carrega sangue rico em gás carbônico. Quando a gente pega como referência o coração, a gente pode dizer que as artérias, elas levam o sangue a partir do coração,
Então, toda artéria sai do coração. Já as veias, elas trazem o sangue para o coração, que é o que a gente chama de retorno venoso. Dentre as estruturas internas do coração, a gente tem que lembrar dos átrios e dos ventrículos, e que entre esses átrios e ventrículos nós possuímos válvulas. Essas válvulas, elas são constituídas de cúspides, elas são constituídas de cordas tendíneas e músculos papilares. E agora repetir, repetir até a gente memorizar. Então, a gente vai ter a anatomia do coração. O que a gente tem aqui? A parte esquerda do coração, que carrega o sangue rico em oxigênio, formado pela artéria aorta e as veias pulmonares, e a parte direita do coração, formado pela artéria pulmonar e pela veia cava superior e inferior. Começando então pelo lado direito do coração, as veias cava superior e inferior retornam do corpo com sangue rico em gás carbônico. Esse sangue ele passa do átrio direito para o ventrículo direito e é direcionado para a artéria pulmonar. Saindo das artérias pulmonares, elas realizam a hematose lá nos pulmões, ou que a gente chama de trocas gasosas, onde o nosso sangue rico em gás carbônico agora ele vai ser expelido pelos pulmões e nós vamos absorver o oxigênio. Esse oxigênio, ele retorna para o nosso coração por meio das veias pulmonares. Chega ao átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e sai pela artéria aorta. E assim, retornando pelas veias cavas inferior e superior para o átrio do lado direito. O sistema respiratório, ele é formado pelo nariz ou cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. Lembrando que não é correto nós falarmos que o ar pode entrar pela boca, é sempre pela cavidade nasal. Na laringe, nós temos as cordas vocais e também a gente pode observar a região de epiglote, que vai fazer parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Os pulmões são divididos em lado esquerdo e lado direito. O lado direito possui 3 lobos, já o lado esquerdo possui apenas 2 lobos, pois é ele que, ou é nele, que vai ser alojado o coração. A respiração, ela acontece por meio de 2 movimentos, a inspiração e a expiração. A inspiração é a entrada do ar, já a expiração é a saída de ar. A inspiração ocorre com a contração do diafragma e dos músculos intercostais que expandem a caixa torácica e diminuem a pressão interna, assim permitindo que o ar entre nos pulmões. Já a expiração acontece pelo relaxamento desses mesmos músculos, diminuindo o volume torácico e aumentando a pressão interna, forçando assim o ar a sair. Passando para o sistema digestório, a gente vai ter a boca ou cavidade oral, a laringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Todos esses, eles fazem parte de um grande tubo que a gente chama de sistema digestivo, digestório ou trato gastrointestinal. A gente tem que lembrar que a digestão começa mesmo antes do alimento entrar na boca, por meio do sistema nervoso central. Ainda assim, é na boca que a gente começa todo o processo daquelas macromoléculas virarem ou se tornarem micromoléculas, por meio da trituração do alimento com os elementos dentais. A partir disso, a gente tem o movimento de deglutição e a epiglote, que não vai deixar aquele meu alimento passar do sistema digestório para o sistema respiratório e descer por meio da laringe até a região esofágica. Na região esofágica, a gente tem um tubo de aproximadamente 25 centímetros que vai direcionar o meu alimento da boca até a região estomacal. Se na minha boca a gente tinha um tipo de ambiente considerado neutro, agora, quando o meu alimento chega no estômago, ele recebe o ácido clorídrico.
recebe o ácido clorídrico que deixa o ambiente tão ácido, tão ácido, tão ácido, chegando ao pH de aproximadamente 2. Então, na boca ou na cavidade oral, nós temos um ambiente neutro e no estômago a gente tem um ambiente altamente ácido. Essas macromoléculas começam a cada vez ser diminuídas mais e mais e mais para assim serem absorvidas principalmente na parte de intestino delgado. Se a boca era neutra, o estômago é ácido, o meu intestino delgado ele vai ser altamente básico, em torno de 10 a 12 de pH. E o intestino grosso um pouco mais básico do que o intestino delgado. No intestino delgado, a gente tem a absorção de diversos nutrientes, já no intestino grosso, a gente tem a maior parte de absorção e secreção de água. Finalmente, o reto e ânus, eles vão expelir todo aquele bolo fecal que foi produzido no intestino grosso. Não são classificadas como órgãos do sistema digestório, mas estão associadas ao sistema digestório as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, formadas por 3 principais ou 3 maiores glândulas, parótida, submandibular e sublingual, a vesícula biliar, que tem como principal função o armazenamento da bile, o fígado, que além de toda a metabolização de gorduras, ele também vai produzir a nossa bile, e finalmente o pâncreas, que tem como principal função a secreção da amilase pancreática e do bicarbonato. Para finalizar, nós temos as diferenças entre o quimo e o quilo. O quimo é quando o meu alimento sofre a quimificação. Então, a gente vai adicionar uma quantidade muito grande de ácidos para essa minha macromolécula se tornar uma micromolécula. Já o quilo é a quilificação, quando essa minha molécula ácida, agora ela passa por um processo altamente básico, para que a gente consiga ativamente absorver essas substâncias. Finalmente, eu tenho o meu sistema urinário, que é formado por 4 principais órgãos: os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Acima dos rins, nós ainda temos as glândulas adrenais ou suprarrenais. Os rins têm como principal função a filtração do sangue. Quando a gente fala da anatomia externa, são 2 estruturas ou 2 órgãos que são muito similares a feijões, medindo aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Dentro deles, ou a anatomia interna é formada pelas pirâmides renais, por toda a parte de córtex renal e medula renal. Internamente, as minhas pirâmides renais ficam microestruturas denominadas néfrons, que são as unidades filtrativas desse nosso rim. Além disso, nós temos os cálices maiores, os cálices menores e a região de ureter. Existem algumas diferenças do sistema urinário masculino e feminino. Dentre as principais diferenças do sistema urinário feminino e masculino está a relação entre esse sistema e o sistema reprodutor e o tamanho. A uretra masculina, ela é um pouco maior do que a uretra feminina. E no sistema reprodutor masculino, a uretra também é utilizada para a fecundação. Já no sistema reprodutor feminino, nós temos uma uretra pequena, que ela é utilizada apenas no sistema urinário para micção. E chegando ao final, nós temos o sistema reprodutor, onde a sua principal finalidade é a geração de descendentes. O sistema reprodutor masculino ele é formado pelos testículos, onde são produzidos os espermatozoides ou o gameta masculino. Esses espermatozoides eles são armazenados e amadurecidos na região que é denominada epidídimo. Esses espermatozoides eles sobem pelo ducto ou canal deferente e atingem a vesícula seminal. Vesícula seminal é essa que irá produzir o sêmen. Já nós temos também a próstata que é uma região que vai liberar o líquido prostático. Após isso, nós temos a glândula bulborretal, que vai liberar o líquido pré-ejaculatório, e finalmente a uretra, que, assim como a gente viu, ela libera não somente a urina, mas também os espermatozoides e todo o meu sêmen do sistema reprodutor masculino. Lembrando que também é nos testículos que é produzida a testosterona, o principal hormônio masculino. Já quando a gente pensa no sistema reprodutor feminino, nós temos apenas 4 órgãos, que são os ovários, que irão produzir os óvulos, a tuba uterina, aonde vai acontecer a fecundação, na parte mais superior da tuba uterina, que ela é denominada ampola.
Nós temos o útero, e aí a região mais superior, que é o fundo do útero, e a região mais inferior, próxima à vagina, que é o colo do útero, e a própria vagina. O sistema reprodutor feminino, ele é formado por 4 hormônios: estrógeno, progesterona, liberados pelos próprios ovários. Além disso, nós temos LH, ou também denominado hormônio luteinizante, responsável pela formação do corpo lúteo, e o FSH. Então, pessoal, é claro que isso foi uma revisão. Durante o nosso semestre, a gente abordou diversos outros tópicos, mas eu fico à disposição de vocês, caso vocês tenham qualquer novas dúvidas, dúvidas sobre estudo dirigido, entre outras, pode vir, tira comigo, eu estou super à disposição, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.